Vamos continuar resolvendo as questões de matemática do vestibular 2017 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Questão 31. As estimativas para o uso da água pelo homem nos anos 1900 e 2000 foram respectivamente 600 km cúbicos e 4.000 km cúbicos por ano. Em 2025, a estimativa é que sejam usados 6.000 km cúbicos por ano de água na Terra. O gráfico abaixo representa o uso de água em km cúbicos por ano de 1900 a 2025. Se você não consegue ver o gráfico, eu recomendo que você assista ao vídeo em tela cheia na resolução HD, porque realmente os números aqui ficaram pequenos, enfim. Com base nos dados do gráfico, é correto afirmar que... Então, temos várias afirmativas aqui sobre o gráfico. Então, vamos lá. Letra A. De 1900 a 1925, o uso de água aumentou em 100%. Lembre-se, aumentar em 100% significa multiplicar por 2. E você vê que não é isso que aconteceu, certo? Aqui ele até diz que em 1900 era 600 km cúbicos e aqui em 1925 sequer passou de 1.000 km cúbicos. Então, não duplicou. A afirmativa A é falsa. E é bom só pararmos um pouco para revisar algumas coisas, certo? Aumentar 100% significa multiplicar por 2. Isso é uma pegadinha várias vezes, certo? Da mesma forma, aumentar em 400% não significa multiplicar por 4, mas sim multiplicar por 5. Aumentar em 30% significa multiplicar por 1,3, certo? Porque é aquele 100% mais o 30%. Da mesma forma, 400% é o 100% mais 400%, por isso multiplicar por 5, certo? Então é bom cuidarmos com essa pegadinha. Às vezes, aumentar em 400% é multiplicar por 4. Não. Agora vamos para B. De 1900 a 2000, o uso da água aumentou em mais de 600%. Então vamos lá, 1900 a 2000. 1900 era aqui 600 e 2000 nós temos aqui 4.000, como a própria questão nos diz. Nós temos 4.000. Então lembre-se, aumentar em 600% significa multiplicar por 7. Será que multiplicou por 7? De 600 para 4.000, 600 vezes 7 é 4.200. 600 vezes 7 é 4.200. Ou seja, só teria aumentado mais 600% se nós chegássemos aqui no 4.200. Porque aumentar em 600% é multiplicar por 7. Então, não chegou a aumentar mais de 600%. Aumentou em 500 e, sei lá, 80, 70, alguma coisa, mas não em 600% ou mais, certo? C. De 2000 a 2025, mantida a expectativa de uso da água, o aumento será de 66,6%. Então, de 2000, ou seja, aqui nós temos 4.000 km cúbicos, até 2025, aqui nós temos 6.000 km cúbicos, o aumento será de 66,6%. Bom, é só fazer a divisão aqui, certo? 6.000 dividido por 4.000 nada mais é do que, cortando zeros aqui, simplificando, 3 meios. 3 meios é 1,5, que nada mais é do que aumentar em 50%, certo? Para chegar do 4.000 para o 6.000, eu multiplico por 1,5, ou seja, eu aumento 50%. Vamos fazer assim com uma setinha para cima. Eu aumento 50%. Então, não será de 66,6%. Falso. D. De 1900 a 2025, mantida a expectativa de uso de água, o aumento será de 900%. Vamos ver. 900 é 600 até 6.000. Isso nada mais é do que multiplicar por 10, certo? De 600 para chegar nos 6.000, eu multiplico por 10. E multiplicar por 10 significa aumentar 900%. Então, essa aqui é a verdadeira, certo? Verdadeira. Se eu pegar 600 e aumentar 900%, eu vou chegar no 6.000. É claro que 6.000 é 1.000% de 600, mas o aumento não foi de 1.000%, foi de 900%. É o 100% mais o 900%, nós chegamos no 6.000. Então, essa é a pegadinha, senão você marcaria a letra E aqui. Mas, na verdade, a resposta é a letra D, certo? Também podemos até revisar a questão da redução, certo? Por exemplo, se eu quero pegar... eu tenho R$ 150 e eu
perdi 20%, né? Eu vou diminuir 20%, isso nada mais é do que multiplicar por quanto? Multiplicar por 0,8, certo? Porque é 100% menos 20% que dá 80%, que é 0,8. É da mesma forma, se eu vou diminuir esse valor em 75%, 100% menos 75% é 25%, então é multiplicar por 0,25. Ter isso em mente ajuda muito na hora de resolver questões de porcentagem, porque você não precisa ficar fazendo regra de 3, essas coisas todas, é desnecessário. Certo? Vamos para a próxima questão, a questão 32. Achamos a questão 32 aqui. Considere AB um segmento de comprimento 10 e M um ponto desse segmento, distinto de A e de B, como na figura abaixo. Então, aqui está a figura. Nós temos o segmento AB e aqui o ponto M, que é distinto do ponto A e do ponto B. Em qualquer posição do ponto M, AMDC é quadrado e BME é um triângulo retângulo em M, ou seja, aqui nós temos um ângulo de 90 graus e essa figura aqui, ACDM, é um quadrado. Tomando x como a medida dos segmentos AM e EM, ou seja, x aqui é a medida do segmento AM e também a medida do segmento ME, ou EM, tanto faz, para que valores de x as áreas do quadrado AMDC e do triângulo BME são iguais. Então, lembre-se, o segmento AB mede 10, certo? Então, todo o segmento AB aqui mede 10. Ou seja, esse pedaço aqui, MB, mede 10 menos x, certo? 10 menos x. Ele quer saber para que valores de x as áreas de AMDC e de BME são iguais. Qual é a área do quadrado? A área do quadrado é lado vezes lado, ou seja, lado ao quadrado. Então, é x ao quadrado. Isso é a área desse quadrado aqui. Quando que ela vai ser igual à área desse triângulo retângulo? Quando que vai ser igual? Bom, qual é a área do triângulo retângulo? É cateto vezes cateto dividido por 2, ou seja, é x vezes 10 menos x dividido por 2. Agora é só resolver essa equação aqui do segundo grau. Então, nós vamos ficar com 2x, multiplicando tudo por 2, né? 2x é igual a x vezes 10 é 10x, e x vezes menos x é menos x ao quadrado. Passando tudo aqui para a esquerda, nós vamos ficar com x ao quadrado menos 10x. Aliás, menos 10x mais 2x já fica menos 8x, certo? Menos 8x é igual a zero. Aliás, aqui eu estou viajando. Não, está errado. Então, multiplicando tudo por 2, é 2x ao quadrado é igual a, agora sim, 10x menos x ao quadrado. Agora, passando tudo para o lado esquerdo aqui, nós vamos ficar com 3x ao quadrado menos 10x é igual a zero. E podemos resolver isso aqui por fatoração, não precisamos da fórmula de Bhaskara. É só fatorar o x aqui, nós vamos ficar com 3x menos 10 é igual a zero. Isso aqui é uma multiplicação que é igual a zero. Uma multiplicação é igual a zero quando um dos seus termos é igual a zero. Então, ou o x é zero, ou melhor, quando um dos seus fatores é zero. Então, ou o x é zero, ou o 3x menos 10 é igual a zero. Isso significa que 3x tem que ser igual a 10, ou ainda x é igual a 10 terços. 10 terços. Então, na verdade, a resposta é a alternativa C, certo? É tentador marcar, por exemplo, a alternativa A, porque é 0 e 10 terços. Só que se o x for zero, na verdade, nós não vamos ter um quadrado e nem vamos ter aqui um triângulo retângulo. Se o x for igual a zero, esse ponto A vai coincidir com o ponto M, da mesma forma o ponto M vai coincidir com o ponto E, porque a distância entre eles vai ser zero, o x vai ser zero. Desse modo, nós não teremos nenhum quadrado, nenhum triângulo retângulo. Pelo menos essa é a minha interpretação da questão. Então, a resposta certa é a C. É a C e não a A. Porque se for zero, nós não vamos mais ter um quadrado nem um triângulo retângulo. Vamos para a próxima questão. Questão 33. Na figura abaixo, encontram-se representados quadrados de maneira que o maior quadrado, Q1, tem lado 1. Então, todo esse quadrado Q1 tem lado medindo 1. O quadrado Q2 está construído com vértices nos pontos médios dos lados de Q1. Ou seja, aqui nós temos esse quadrado Q2.
E os vértices dele estão nos pontos médios do quadrado Q1. O quadrado Q3 está construído com vértices nos pontos médios do quadrado Q2. Então, aqui está o quadrado Q3 com os vértices nos pontos médios do quadrado Q2 e assim sucessiva infinitamente. A soma das áreas da sequência infinita de triângulos sombreados na figura é... Então, você vê que eles vão sombreando aqui triângulos retângulos, certo? Nessa área compreendida entre os dois quadrados. Então, aqui você tem o quadrado Q1 e essa parte aqui compreendida entre o quadrado Q1 e o Q2, ele vai sombrear, aqui é a mesma coisa, aqui é a mesma coisa, sempre são triângulos retângulos, certo? Porque sempre são triângulos que tem como vértice um dos vértices do quadrado, e o vértice do quadrado sempre tem 90 graus. Ele quer saber qual vai ser a soma desses infinitos, da área desses infinitos triângulos sombreados. Então, vamos pensar. Qual é a área de um desses triângulos sombreados? Vamos por partes, certo? Claro que nós já sabemos que isso aqui vai dar um padrão e conhecendo um pouco o vestibular, você sabe que provavelmente vai envolver a soma dos termos de uma progressão geométrica infinita, certo? Mas vamos por partes. Então, qual é a área de um desses triângulos? Vamos pegar esse triângulo aqui. Bom, a gente sabe que aqui a medida é 1/2, certo? Porque esse ponto é o ponto médio. Aqui também a medida é 1/2. A área do triângulo nada mais é do que cateto vezes cateto, é um triângulo retângulo, ou base vezes altura, cateto vezes cateto, dividido por 2. Então, é 1/4 dividido por 2, que é 1/8. 1/8. Certo? Agora, qual que é a área desse triângulo aqui? Qual é a área desse triângulo aqui? Bom, temos que achar quais são os seus dois catetos, quais são essas medidas aqui. Que vão ser, na verdade, a mesma medida, certo? Porque é um triângulo isósceles. Bom, como nós podemos fazer isso? Bom, vamos achar primeiro qual que é toda essa medida aqui, a medida do lado do quadrado Q2. É só usar o teorema de Pitágoras, porque nós temos aqui um cateto, e esse segmento verde aqui é a hipotenusa. Então, a soma dos quadrados dos catetos, então 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, é igual ao quadrado da hipotenusa, que seria essa medida toda aqui, h. Então, h ao quadrado é igual a 1/4 mais 1/4, 2/4, que é 1/2. Portanto, h é igual a raiz quadrada de 1/2, que é 1 sobre a raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 1 é 1, certo? Então, aqui, na verdade, e lembre-se, nós podemos racionalizar isso aqui antes de irmos para a próxima etapa, multiplicando o numerador e o denominador por raiz quadrada de 2, que é a mesma coisa que multiplicar por 1, ou seja, não altera o valor. Isso fica raiz quadrada de 2 sobre raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 é 2. Então, h é raiz quadrada de 2 sobre 2. Então, essa medida menor aqui é raiz quadrada de 2 sobre 4, porque é a metade, certo? É a metade. Qual vai ser, então, a área desse triângulo, desse outro triângulo aqui? É a mesma coisa, certo? Eu pego o cateto vezes o cateto, então, raiz quadrada de 2 sobre 4, vezes raiz quadrada de 2 sobre 4, dividido por 2, ou é só multiplicar por 1/2, a mesma coisa. Isso vai ser igual a, vamos ver, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 é 2, que cancela com esse 1/2 aqui. Então, vai ficar 1 sobre 16. Então, nós já temos aqui aparentemente um padrão, certo? Porque para chegar do 1/8 para 1 sobre 16, ou seja, para chegar dessa primeira área para a segunda área, nós multiplicamos por 1/2. Então, parece que nós já temos os dois primeiros termos da nossa progressão geométrica. 1/8, 1/16, o próximo seria 1/32 até o infinito. Essa progressão geométrica que é formada pelas áreas de cada um dos triângulos. Nós poderíamos calcular a área desse triângulo aqui também, só para garantir que a próxima seria 1 sobre 32 e termos certeza que é realmente uma progressão geométrica. Mas existe uma outra forma de nós termos essa certeza, que é a seguinte. Os quadrados, todos os quadrados são semelhantes entre si, certo? Eles são figuras semelhantes. Assim como nós temos triângulos semelhantes, nem todos os triângulos são semelhantes entre si, mas todos os quadrados são semelhantes entre si, certo? Porque todos eles têm os 4 ângulos de 90 graus internos e têm lados de medidas iguais.
E nós vemos que a razão de semelhança entre o quadrado 1, entre o lado do quadrado 1 e o lado do quadrado 2 é quanto? Ou melhor, vamos fazer o contrário, já que o quadrado 2 é menor, a razão de semelhança entre o quadrado 2 e o quadrado 1, entre as medidas dos lados deles, vamos chamar a razão de semelhança de k, isso é igual a... Quanto que mede o lado do quadrado 2 mesmo? É o h aqui que nós já determinamos, é raiz quadrada de 2 sobre 2. E o lado do quadrado 1 mede 1, a própria questão nos diz. Então, raiz quadrada de 2 sobre 2 dividido por 1 é a própria raiz quadrada de 2 sobre 2. Ou seja, a razão de semelhança entre os lados dos quadrados é raiz quadrada de 2 sobre 2. Então, para chegar do lado de um quadrado para o lado de outro quadrado, é só multiplicar por isso aqui. Da mesma forma, para determinar o lado do próximo quadrado, é só pegar o lado do quadrado anterior e multiplicar por raiz quadrada de 2 sobre 2. E assim por diante. É só ir multiplicando que nós vamos descobrir o lado de cada um dos quadrados. Por que isso é importante? Porque nós sabemos que, se a razão de semelhança entre os lados é k, a razão de semelhança entre as áreas dessas figuras é k elevado ao quadrado. Quanto que é k elevado ao quadrado? K ao quadrado é raiz quadrada de 2 ao quadrado dividido por 2 ao quadrado, que nada mais é do que 2 sobre 4, que é 1/2. Certo? Só elevar isso aqui ao quadrado fica 1/2. Ou seja, cada área que eu determinar aqui dentro desses quadrados menores vai ser igual a 1/2 vezes a área do quadrado anterior, por razão de semelhança, desde que as áreas sejam definidas da mesma maneira, certo? Como é o caso aqui. Então, se esse triângulo tem uma área de 20, o próximo vai ter uma área de 10, o próximo uma área de 5, o próximo uma área de 2,5 e assim por diante. Eu posso ter certeza disso por razão de semelhança. Isso até há um vídeo no meu canal chamado Razão de Semelhança para Áreas e Volumes, que trabalha melhor essa relação. Se a razão de semelhança entre duas figuras é k, entre os lados de duas figuras, então a razão de semelhança entre as áreas vai ser k ao quadrado. Certo? Então, no caso, a razão de semelhança para áreas aqui é 1/2. Então, eu tenho certeza, eu nem preciso determinar as demais áreas, que vai ser isso. 1/8, 1/16, 1/32. A próxima área seria 1/64. E assim por diante. E tudo isso é para calcular a soma das áreas. Então, na verdade, é a soma dos termos dessa progressão geométrica aqui, cuja razão é 1/2. Porque cada termo é o anterior vezes 1/2. Então, é só usar aquela fórmula, certo? É o primeiro termo sobre 1 menos a razão. Então, o primeiro termo é 1/8 dividido por 1 menos a razão. 1 menos 1/2 é 1/2. 1/8 vezes 1/2, conserva a primeira, multiplica pelo recíproco, ou o inverso da segunda, 1/4. Então, a alternativa B. Certo? Espero que não tenha ficado confuso, porque eu resolvi misturar um pouco com razão de semelhança também. Mas, por via das dúvidas, você poderia até ter calculado a área desse triângulo aqui, para ter certeza que era 1 sobre 32, e aí o padrão ficava bem claro. Mas também, só de conhecer o vestibular e de olhando assim para a cara da questão, você já saberia que era uma progressão geométrica e que você teria que determinar a soma dos termos de uma progressão geométrica de infinitos termos. Mas enfim, por esse vídeo era isso, e até o próximo vídeo.